vou começar com uma pergunta. Você conhece o seu corpo? E eu não estou me referindo a medidas, altura, peso. Quero saber se você conhece ele na intimidade. Anatomia, textura, cheiros, formatos. E como é que você cuida de tudo isso? Ainda tem muito tabu quando a gente fala da anatomia do corpo feminino. Quando a gente fala de vulva, vagina. Numa época de tanta informação, tem também muita desinformação. E uma infinidade de recursos. Procedimentos estéticos, produtos, sabonete, desodorante íntimo. Tem também um movimento que tenta deixar isso mais simples, que é a ginecologia natural. A gente vai falar também na questão da anatomia, de como é importante se conhecer para ter uma vida sexual saudável, mais plena. Porque se tem alguém que pode conhecer você por completo, é você mesma. Para começar do começo, a primeira vai para a Andréia. Eu queria saber, Andréia, como, assim, com a sua experiência, né, recebendo as suas pacientes no seu consultório, e também as mulheres que te procuram para tirar dúvidas nas redes sociais, eu imagino que elas possam falar de sintomas, né, se mostram ali com algum conhecimento em relação ao ciclo da mulher, mas eu queria saber se, no geral, você acha que esse conhecimento é aprofundado ou que não, que, no geral, as mulheres ainda não têm aí essa intimidade mesmo com o próprio corpo, né? Além disso, eu queria saber se você vê alguma diferença em relação às gerações, se muda das mulheres mais jovens para as mulheres mais maduras. Precisamos falar disso. Precisamos normalizar a conversa a respeito do corpo feminino e da sexualidade feminina, né? Isso faz parte da saúde. Muitas vezes algumas mulheres vêm com a ideia de que isso é algo supérfluo, né? De que isso não é algo importante na vida delas. E, na verdade, a minha primeira conversa com elas é isso, elas entenderem que isso faz, sim, parte da saúde. Né? A gente tem alguns extremos quando se fala nesse conhecimento do corpo. Algumas, realmente, a grande maioria não se aprofunda no conhecimento correto a respeito do corpo feminino. Primeiro, por isso ser, sim, um tabu na sociedade, né? O corpo feminino é um tabu. Não se pode falar da genitália feminina, a mulher não pode tocar na genitália feminina, a menina não é estimulada, né, desde criança a se conhecer, a saber como funciona o corpo dela, porque isso é um tabu, né? A mulher que explora o corpo não é a mulher adequada, né? Não é o comportamento adequado a menina, a adolescente que explora a própria sexualidade, que explora o corpo. Infelizmente, né, nós ainda temos na sociedade brasileira esse tabu dessa educação sexual na escola. Na maioria dos países desenvolvidos, esse é um assunto muito bem abordado, né? Então, você vê nesses países o menor índice de gravidez indesejada, né, um maior controle de infecções sexualmente transmissíveis, e isso não é à toa, porque as pessoas sabem exatamente o que fazer e sabem identificar, né, um problema. Então, geralmente, quando chega alguma mulher com uma queixa sexual ou relacionada à sexualidade ou à saúde íntima, eu sempre tenho que parar um tempo para explicar isso. Olha, são vários fatores, não é uma coisa que causa. Uhum. É muito raro ser uma infecção bacteriana. Não é só isso, geralmente. Geralmente tem muitos fatores que envolvem aquele problema sexual. E aí, hoje em dia, com o advento das redes sociais, eu vejo que, sim, algumas procuram se aprofundar nesse assunto, mas nem sempre vão nas fontes mais fidedignas. Então, acaba também gerando ali, né, um desconhecimento em forma de conhecimento, e às vezes chegam com ideias bem diferentes do que é o real, né? A ginecologia natural também tenta normalizar um pouco essa conversa, né, Andréia? Sim, tenta tirar primeiro, né, da prescrição ali de uma medicação a solução, que é isso que eu falei, são vários fatores, então um remedinho geralmente não vai resolver um problema. Geralmente o problema é muito maior do que a prescrição de uma medicação. Então eu acho que esse papo de ginecologia natural é bom para a gente tirar um pouco essa ideia de que a gente resolve todos os problemas com medicação. Então, não é que a gente tem que abandonar a alopatia, não, de forma alguma, e eu sempre deixo isso bem ali descrito quando eu faço qualquer fala a respeito disso. Às vezes a gente vai no ginecologista, o médico ou a médica vai lá, parece que faz tudo sozinho, né? Na fisioterapia, né, pélvica, você vai ter que meter a mão na massa. Né, Laura? Ser Não tem como protagonista, né, da fugir. história. Exato. Exatamente. Parece que tudo é meio recentemente descoberto quando a gente fala de regiões íntimas da mulher, né? Eu estava lendo que, por exemplo, o clitóris foi descoberto que ele tem esse tamanho todo que a gente meio que conhece hoje. O primeiro estudo é de 98. Imagina, é super recente, né? Eu acho que essa questão do assoalho pélvico também é meio parecida com isso, né, Laura? Uma coisa meio recente mesmo.
A que você atribui isso? Foi até um homem, né, que começou a falar, o Arnold Kegel, que começou a falar sobre os exercícios de assoalho pélvico em 1930, 48, se eu não me engano, nessa data mais ou menos. E eu acho que está muito relacionado ao movimento feminista, né? A gente querer ter mais consciência dessa região, querer se empoderar mesmo e querer ter mais prazer, ou até descobrir por que não tem prazer, ou por que as coisas não funcionam. E está muito relacionado ao movimento feminista também o parto vaginal, né? Então, eu acho que tudo isso tem a ver dessa descoberta e redescoberta do assoalho pélvico e do clitóris, enfim, da vontade de ter mais contato com essa área. Legal. Eu tenho uma filha que, quando ela tinha uns 13 anos, eu levei-a numa ginecologista e ela ganhou de presente um espelhinho. E a ginecologista mostrou para ela quem era onde, para que servia. Que legal. E eu, na época, fiquei até emocionada, porque tudo que eu aprendi foi assim, na rua. Na rua, que eu digo, é com amiga, com leitura não técnica, né? Porque eu tenho 65 anos, então, nos anos 70, é exatamente aquilo que você falou, Camila. Mulher, fecha a perna, não deixa ninguém botar a mão. Tá Nem certo? você mesma, né? Não podia colocar a mão, né? Imagina! Você teve aí, então, essa trajetória, essa jornada de se tornar a protagonista da sua própria história, né? Passou pelo processo de autoconhecimento, de conhecimento da sua intimidade, sexualidade. Eu queria saber, Isabel, como é que era a sua relação com o seu corpo e com a sexualidade antes de você ter esse processo que aconteceu depois da sua separação, que você conta no livro. Olha, eu tinha certeza, mesmo com todo o conhecimento, que mulher que menopausava perdia o desejo, o tesão, a vontade. E eu me casei com meu primeiro homem. Então, nós éramos bem formais, tá certo? E nós somos de uma geração que nós não podíamos nem falar, olha, eu quero mais, porque senão vinha a pergunta, onde você aprendeu? Onde você viu? Tá certo? E isso, para mim, era um problema, mas o meu casamento, a minha família de Reclame de Margarina, era muito mais importante. Então, a não procura do sexo, para mim, passou a ser normal. Já menopausei, tá certo? Não tive nenhuma intercorrência, nenhum dos sintomas, foi super tranquilo. Agora, quando eu me separei, e eu acho que muito movida pelo desgaste da avaliação dele, do que eu ouvi, eu falava, gente, eu tenho 56 anos, será que eu já morri? Será que eu sou tão porcaria assim? E aí eu fui me descobrir exatamente, fui conhecer meu corpo, ganhei um vibrador, daí eu fui ler, pesquisar e perceber que o mundo era muito maior do que eu conhecia. Que a partir do momento que seu peito não está durinho, sua bunda cai, você tem estria, então chega num ponto em que a mulher vai se cobrindo. Então, eu não vou usar mais saia justa, porque eu tenho aquela gordurinha, eu já estou... Onde você vai com esse biquíni? Você tem quase 60 anos. Então, tudo isso mexeu muito comigo, até no sentido de que meu corpo é uma droga. Mas eu vou aprender e é com ele que eu vivo. Se tem alguma coisa que vai me dar prazer, é meu corpo. Eu queria perguntar para a Laura se essa questão da sexualidade é uma demanda que chega para você, das suas pacientes, se é mais, né, eu sei que seu trabalho é voltado para a gestante, ou se você vê isso acontecendo, as mulheres mais preocupadas, assim, com a questão do prazer, né, de fortalecer ali essa área, ou de se conhecer também, para melhorar a vida sexual e, consequentemente, a autoestima, aqui, como a gente está falando.
Sim, super. Sabe que agora até eu tenho tido casos, é lógico que é um recorte meu, né? Então é um olhar meu sobre isso. De mulheres novas, assim, entre 20 e 25 anos, mais que vêm com disfunção sexual. Então, por falta de educação sexual, então são mulheres que têm informação, mas por falta de educação sexual acabam tendo dor na relação ou constipação crônica, que faz essa área, né, ficar muito tensa, e aí o prazer não está relacionado à tensão, né? Então, até tudo que a gente sempre ouviu de contrair musculatura durante a relação sexual, né, penetração, eu quero dizer, durante a penetração não está muito relacionado ao prazer feminino, mas mais ao prazer masculino. Então, se a gente quer ter mais prazer durante a relação sexual, mais a gente respirar e relaxar essa musculatura para levar sangue do que ficar contraindo e tensionando. E isso vai até meio contra tudo que a gente sempre ouviu, né? Que tem que ficar contraindo essa musculatura durante a penetração. Então, eu tenho mulheres novas, assim, entre 20 e 25 anos, e mulheres mais velhas, pré-menopausa, que me procuram com esse objetivo também de ganhar mais consciência para ter mais prazer ou para ter uma percepção nova, né? E tem muitas mulheres que nem sabem o que é um orgasmo, por exemplo, não sabem se já tiveram um orgasmo. Várias coisas que a gente falou aqui agora estão ligadas a uma coisa, que é a busca de um padrão, né? Parece que tem um padrão da mulher perfeita, da pessoa perfeita, do ser humano perfeito, e não existe, né, gente? O ser humano não é perfeito. Várias delas chegam falando, ai, a minha vulva é horrível. Aí eu vou olhar e falar, tá, primeiro eu não discuto, aí eu vou te examinar. Quando eu examino, eu falo, tá, como é que você concluiu que a sua vulva é horrível? Ah, porque tem muito pelo, porque eu falei, olha, vocês já parou para pensar que esse é o normal, né? Então a gente vem aí de uma busca de padrões. Alguns padrões a gente nem sabe de onde surgiram, outros a gente sabe sim que são muito vindos ali da indústria pornográfica, né? Então várias coisas, principalmente essa questão de não ter pelos, vem ali de realmente essa busca da juventude eterna da mulher, que ela tem que estar sempre eternamente jovem, né? Como a Isabel muito bem falou aí de várias coisas, meu corpo tá caído, Então, assim, essa é a preocupação de muitas mulheres, né? Da grande maioria. Estou perdendo minha juventude, então eu vou ficar menos atraente, e aí minha vida sexual acabou, ou minha saúde íntima não existe mais. E não tem nada disso. Então, gente, vamos aqui já falar. Não tem vulva normal, não existe. Ser mulher dói? Bom, essa pergunta eu acho que ela é literal e metafórica, inclusive. A gente sente a dor do cólica, a dor menstrual, a dor do parto. Só quem é mulher, quem nasceu com esse sistema reprodutivo aqui, sabe como todo mês a gente pode sofrer muito, e muita gente acha que essa dor faz parte da vida da mulher. A gente, como menina, é educada a falar sim para tudo. Então, assim, tem uma prima que vem na tua casa, vira o olho da boneca, rasga a roupinha da sua boneca, quebra suas coisas, mas você não pode deixar de emprestar o brinquedinho para ela, porque menina boazinha faz assim, né? E a menina boazinha é a menina que aceita tudo, mesmo que esteja amargo, né? E isso a gente vai levando para nossa vida toda, aceitando relacionamento tóxico, aceitando as pessoas te falarem o que é um corpo perfeito. Então, enfim, a gente vê isso no plano de menina todos os dias e a gente trabalha desconstruindo essas narrativas para as meninas serem donas das vidas delas, do corpo, né, se pertencer, porque por muito tempo a gente vem sendo educada a pertencer ao outro, né? Doutora Thaís, ser mulher tem que doer? Não, pergunta. De jeito nenhum. Vão ter situações que eventualmente pode, né, infligir algum tipo de dor, mas não deve ser o normal e nem ser o padrão. Então, por exemplo, cólica menstrual, eventualmente pode acontecer, mas essa cólica não pode atrapalhar o dia a dia da mulher, não pode impedir, não pode levar ela para o pronto-socorro, não pode fazer com que ela pare a vida dela, programe a vida dela por conta de uma cólica menstrual, por conta de um fluxo intenso, por conta de... Então, assim, é natural menstruar, e é normal, e todas nós menstruamos, e todas nós vamos menstruar, e as nossas antepassadas menstruaram, e as nossas filhas vão menstruar. Mas essa menstruação não pode atrapalhar
o nosso dia a dia. Então, não é que mulher dói, que ser mulher dói, nada disso. Então, a gente tem que também desconstruir isso que vocês comentaram, né? Que você mesma, Bárbara. Ah, fui no médico, ele falou, é assim mesmo, mulher sofre mesmo. E isso eu ouvia direto no posto de saúde. Chegavam mulheres várias, uma atrás da outra, e elas falavam assim, ai, como mulher sofre, na próxima encarnação eu quero vir homem. Tem, né, uma questão cultural de anos, de muito no passado, aconteceu muitas coisas que era realmente muito mais difícil ser mulher e era mais sofrido, mas hoje a gente tem uma condição que a gente consegue não sofrer. Então, eu acho que a gente tem que se conscientizar. É muito engraçado. Engraçado é uma escolha meio ruim de palavras, mas assim, é trágico, né? Não é engraçado, mas é trágico mesmo. É trágico, porque aí a gente tem essa construção da sociedade de que a mulher é o sexo frágil, quando a gente vê que, na realidade, a mulher está aguentando esse monte de dores quieta, né? Eu acho que, assim, uma questão que é muito legal da gente estar conversando é das histórias que a gente cria, né, para quem é, como é ser mulher, como é ser uma pessoa com uma doença crônica, né? No fim das contas, a gente está falando de narrativas, né? De como a gente se conta e de como a gente conta para as nossas crianças o que é ser uma mulher, o que é aceitável de uma pessoa, de mulher ou homem, enfim, isso tem muito a ver com essa coisa da narrativa. Qual é a história que eu vou contar para mim e para os outros sobre essa doença que eu tenho? E que histórias a gente conta para dizer que essas vidas valem a pena, né? Que a vida de uma pessoa que está em constante tratamento vale a pena, que a vida de uma mulher com uma doença crônica vale a pena, que ela pode ser mãe se ela quiser, que ela pode escolher não ser mãe, né? Porque a gente sempre diz, a maioria das mulheres, elas são convocadas a serem mães, né? A gente é convocada à maternidade. E as mulheres com deficiência e com doenças crônicas, elas são desencorajadas à maternidade. Então, o quanto são narrativas que a gente conta, histórias que a gente conta sobre ser mulher em diferentes lugares, né? Em diferentes lugares sociais, em diferentes lugares que a gente, de saúde mesmo, para dizer sobre isso. E o SUA é muito isso, né? O sangramento uterino anormal, a doutora Thaís vai poder explicar melhor do que eu na parte médica, mas para a gente, da parte de experiência, é aquilo assim, se a minha menstruação, que é uma coisa natural do meu corpo, não está me deixando de uma forma bem, se eu não estou me sentindo bem com a minha menstruação, não estou me sentindo bem com o meu ciclo menstrual, seja porque é muito, seja porque é pouco, eu tenho que ser ouvida, eu tenho que ser escutada e tenho que ser respeitada nessa minha reclamação de que está me doendo muito todos os meses, está me atrapalhando porque eu gosto muito de esporte e eu não estou podendo praticar esporte porque eu menstruo muito. Então, assim, quais são as opções que a gente tem para lidar melhor com uma coisa que faz parte da nossa vida, né? A menstruação não é uma doença, né? Mas a menstruação em demasia pode ser, e se a gente não parar para escutar as mulheres e o que elas estão sentindo, a gente nunca vai saber. Toda vez que a gente fala de menstruação, surge um certo alvoroço, assim. Então, a gente começa a falar de menstruação, homem não gosta, começa o assunto, não é comigo, não tem nada a ver, não gosta de ouvir, então, você está numa roda, surge o assunto, ele, que nojo, eu não quero mais. Então, já começa assim, né? Então, o homem não gosta, e as mulheres também não comentam muito. E quando comentam, tem muito uma questão... As pessoas acham que a menstruação é uma coisa particular de cada uma. E que cada uma tem a sua, sei lá, como o meu cabelo é assim, o seu é assim, meu olho é assim, o seu olho é assim, a menstruação de cada um é assim. E não é. Então, a menstruação, ela tem parâmetros de normalidade. E existe o que é dentro do normal e o que não é dentro do normal. Então, tem parâmetros. Então, quais são os parâmetros, né, de uma menstruação normal? De 3 a 8 dias, de 3 a 7, geralmente, de duração. Então, 8 dias ou mais tempo sangrando por mês já está fora do normal. Ela vira em intervalos de 21 a 38 dias. Então, geralmente, a gente vê a cada 28, né? Mas se ela está vindo a cada 22, tá ok. Se ela vem a cada 33, também tá ok. E se ela vem um mês 23 e no outro 25 e no outro 28, também tá ok. O que não pode é vir menos do que 21 dias menstruar de novo ou ficar 2 meses sem menstruar, por exemplo. Então, também não é normal. Porque ainda tem muito tabu. As meninas ainda têm uma resistência muito grande em falar sobre corpo, pertencimento, menstruação, né? Isso a doutora Thaís trouxe. Não, esse momento é meu, eu não posso dividir com ninguém. Vergonha, né? De dizer que tá menstruada.
ou é preciso sair para trocar um absorvente, e aí tem toda uma logística para ninguém, né, olhar o absorvente. Parece que elas estão passando droga, né? Sabe? Aí você fala, gente, verdade, E aí, bota bem, olha, eu tô com uma coisa aqui na... no banheiro, entra no intervalo e outra, a gente enrola, bota no... E aí, naquele dia, tu tá sem bolso na calça. E aí, como é que faz? O fluxo menstrual, como a Bruxa falou aqui, é saudável, sim. Agora, não é saudável você não se sentir bem, né? Não é normal você não se sentir bem. Normal é você menstruar, ter esse período que a doutora falou, até 8 dias, numa boa, sentir o seu ciclo. Quer menstruar, menstrua, não quer, não menstrua, você decide. Mas não é normal se sentir mal, não é normal também sentir vergonha de algo orgânico que acontece no teu corpo como mulher, né? A gente vem conversando cada vez mais com meninas, para a gente conseguir que essas meninas elas furem essa bolha de tabu, de vergonha, de medo, comecem a conversar entre elas. Que a gente possa falar também de saúde da mulher a partir do lado de saúde, assim, a gente quer que as mulheres se sintam saudáveis, que se sintam, enfim, que elas possam realmente fazer o que elas quiserem, né? Se a mãe que seja, se não quiser não ser, enfim, a gente sabe que são diversas escolhas que muitas vezes a gente não se sente autorizada a fazer, né? O não, né, que a Vivi falou, muitas vezes a gente não se sente autorizada a dizer não, né? E eu digo isso assim, eu, como uma mulher feminista, que provedora de um lar, que escolheu a profissão, muitas vezes eu ainda me vejo nesse lugar, assim, então, assim, o quanto a gente está longe, né? A gente olha para dentro da gente e às vezes a gente se vê longe desse ideal, por isso que o movimento é importante, né, para a gente falar de menstruação, falar de saúde e falar dessa união, assim, para que a gente realmente se apoie e possa ter uma vivência melhor com os nossos corpos. Não se negocia com saúde com o tempo, né? Então, assim, eu vejo o meu esposo hoje, ele está em cuidado paliativo, ele tem 37 anos, está em cuidado paliativo, e a gente não negocia com o tempo, com a morte e com a nossa saúde. Então, assim, sempre é tempo da gente olhar, né? Se for um mês bem cuidado, que bom que a gente possa olhar. Quanta coisa a gente realiza em um mês, coisa. Né? E aí a gente para olhar, assim, isso a gente pode perguntar aqui entre nós, para as nossas amigas que a gente tem próximas, assim, quando foi a última vez que você foi no ginecologista fazer os exames de rotina? A maioria de nós já passou de um ano. A grande maioria. E a pandemia foi só 7 meses. Assim, então, não dá para tirar a desculpa da pandemia, né? Porque, claro, que a gente entende que agora está difícil, mas a gente está botando o trabalho na frente, o cuidado do outro na frente, outras coisas na frente da nossa saúde. Só que no momento em que chega uma doença, não tem o que fazer. E aí, se a gente deixa para descobrir essa doença num momento que às vezes não tem mais um tratamento eficaz, aí é mais difícil ainda. A gente está numa correria muito grande para alcançar os nossos espaços, né? Então, a gente está nesse mood de frenético, de corre, 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 não tenho tempo para mim, porque parece que é perfumaria, parece que cuidar da gente, parece que o autocuidado não é um ativo, né? O autocuidado é uma coisa supérflua, gente. Não precisa cuidar de mim, preciso realizar, porque a gente tem tantas coisas menos, né? Como mulher, que a gente precisa conquistar, a gente tem que ficar provando que a gente pode, equilibrar 1000 pratinhos e tudo. Parece que cuidar do nosso corpo, falar das nossas questões, do nosso, né, conhecimento, autoconhecimento, é uma coisa supérflua, quando não é, quando é o nosso principal ativo para realizar nossos planos, para conseguir fazer as coisas acontecerem, né? Mais disposta a gente fizer, mais longe a gente chega. E mais eficiente a gente vai ser. Culturalmente a gente precisa ir ressignificando tudo isso, né? Eu sempre digo que eu acho que a nossa vida vale a pena quando é compartilhada, né? A gente precisa compartilhar as coisas para não se sentir sozinho, para não se sentir a última pessoa, para não se sentir, às vezes, a única que está levando o mundo nas costas. A gente tem muito isso, né? Então, quando a gente compartilha as vivências, a gente se sente mais acolhido, a gente se sente melhor. Qual